Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma aula de arte do EducaPE. Hoje a gente vai falar sobre teatro. A gente vem falando sobre música, sobre dança, a gente já viu inclusive a origem da dança e hoje a gente vai estudar um pouco dessa linguagem artística que é super importante, que eu adoro, sou super fã, porque a minha formação é em teatro, então a aula de hoje vai ser sobre esse tema. Possibilidades dramáticas pela construção da personagem, da ação, da cena, do espaço cênico e do espaço dramático, do clássico ao contemporâneo. Vamos lá? Professora Lilian Pinto, nono ano do ensino fundamental, aula 36. Então a gente vai começar falando um pouco sobre essa palavrinha teatro. O que quer dizer essa palavra? A palavra teatro vem do grego theatron, que significa lugar de onde se vê. Então é uma forma de arte em que um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história ou uma atividade para o público em um determinado lugar. Ele se configura num tipo de espetáculo que tem como principal objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público. Então esse é o contexto, esse é o grande objetivo da arte teatral, despertar sentimentos no público. Na aula de hoje nós vamos ver o teatro e suas possibilidades a partir da concepção como linguagem, considerando seus elementos estruturais e como foi desenvolvido ao longo da sua história. A linguagem teatral é aquela utilizada nos textos teatrais, ou seja, os textos dramáticos, os quais são escritos para serem representados. Quando a gente pega, por exemplo, um livro de literatura, a gente lê os diálogos, a gente tem a personagem, o narrador, a gente tem a divisão em capítulos, mas o texto teatral ele é feito para ser representado. Ele é feito com o objetivo dos atores representarem os personagens. Então, os gêneros teatrais mais conhecidos, que eu tenho certeza que você já ouviu falar algum deles, são a comédia, a tragédia, a tragicomédia, a farsa e o auto. Então, comédia e tragédia, com certeza você já ouviu falar. Com certeza você sabe distinguir um do outro. E aqui a gente vai ver melhor essas subdivisões e principalmente a tragédia, como é que surgiu esse gênero teatral. E a dramaturgia é um nome utilizado para as representações teatrais e os dramaturgos são aqueles que escrevem os textos teatrais para serem ensinados pelos atores. Então, nessa aula de hoje, vocês vão perceber como cada elemento do teatro tem o seu profissional, tem a sua especificidade e ele é feito e pensado para um determinado processo do que faz parte da arte teatral. Então, o dramaturgo é aquela pessoa que escreve os textos da dramaturgia. Os textos teatrais são geralmente divididos em atos e cenas e são apresentados em diálogos, geralmente sem a presença do narrador. Não quer dizer que não tenha nunca o narrador, tá? Mas geralmente a maioria dos textos não tem o papel do narrador. Mas quais são esses elementos da linguagem teatral? A gente vai conhecer um pouquinho deles e depois a gente vai falar especificamente de como o teatro vem sendo feito agora na contemporaneidade, tá bom? Então, vamos lá prestar atenção um pouquinho nesses elementos da linguagem teatral, que compõem todo esse mundo que a gente está falando, que é o teatro. Então, cada encenação teatral, a gente pode considerar alguns elementos essenciais, ou seja, sem esses elementos aí, a gente não consegue fazer um espetáculo cênico, um espetáculo teatral de forma legal, de forma completa. Então, primeiro é o tempo. E aí você diz assim, professora, é o tempo do relógio, o tempo que dura a peça. Mais ou menos. Então, o tempo, dentro da linguagem teatral, ele pode ser classificado de três maneiras, segundo a função que exercem. Então, o tempo real é o tempo em que decorre a narrativa. Por exemplo, a gente pode assistir uma peça que dura 30 minutos. Então, esse tempo real é justamente o tempo que demora assim, a transcorrer aquela narrativa, né, aquela peça. O tempo dramático é o tempo em que acontecem os fatos da narrativa. Então, a gente pode estar no tempo contemporâneo agora, você, sua professora, seu professor, pode escrever uma peça teatral em que a situação se passa no século XVII, por exemplo. Então, é o tempo dramático, é o tempo, o período em que ocorre aqueles fatos que o dramaturgo quer passar. E tempo da escrita, ou seja, quando a obra foi produzida, que aí é quando a gente coloca para o tempo real. Então, o slide está mostrando para vocês um exemplo de uma escrita no século XX, que é o tempo da escrita, mas que aborda fatos do século XVII, que é o tempo dramático. Então, deu para perceber a diferença? Então, o tempo pensar esse tempo é o primeiro passo
para compreender essa linguagem teatral. E o espaço? O espaço é onde onde decorrem os fatos. E aí o espaço, a gente também pode fazer uma divisão. O espaço real, que é aonde acontece aquela peça, pode ser na rua, pode ser no teatro, pode ser no circo, pode ser em espaços alternativos, pode ser em centros culturais. Então, esse espaço cênico é onde acontece ali aquela encenação. Já o espaço psicológico é onde se refere aqueles pensamentos dos personagens que envolvem a trama. Então, por exemplo, a gente pode assistir uma peça que se passa toda na sala de estar de uma casa, ou no quarto, ou variar de espaço. Tem uma hora que a cena acontece em um espaço, tem hora que acontece em outro. Então, o espaço real é o lugar onde a cena acontece, e o espaço psicológico diz respeito àquela dramaticidade, a como a narrativa está sendo construída, tá? E aí as personagens, que é o que o que se destaca mais pra gente quando a gente vai estudar arte teatral ou quando a gente vai assistir uma peça. Então, os personagens são as pessoas que se envolvem na história. E aí o personagem ele pode ser protagonista, que são os personagens principais, né, que contam aquela narrativa, que além de ter mais textos, são que encaminham aquelas discussões, aqueles debates. Os personagens também podem ser coadjuvantes, ou seja, são aqueles secundários, que não são os personagens protagonistas, mas que são importantes para contar aquela história. E além disso também existem os que a gente chama de figurante, que ele possui um papel terciário, mas não menos importante. Porque, por exemplo, se a gente assiste uma peça em que se passa num parque, por exemplo. Então, se existem ali naquela cena só o personagem principal, os personagens secundários, e não tem ninguém ali compondo aquela cena, então não dá veracidade àquilo que está sendo passado. Então, o figurante, apesar de não ter fala na maioria das vezes, compõe também aquela visualização do espetáculo. Então, da classificação de personagens super importante. Também dentro da nossa configuração desses elementos que a gente já está conhecendo. Tá? Então, a gente viu o tempo, a gente viu o espaço, a gente viu o personagem e vamos continuar para a gente ver mais quais são esses elementos que compõem a linguagem. A plateia. Aí você diz assim, professora, mas a plateia não é importante, ela só vai assistir a peça. Claro que é importante, é fundamental você aí saber aqui no nosso estúdio, que está você aí assistindo a aula, você é a minha plateia. Vocês, se está na sala de aula, são a minha plateia. Então é importante que eu saiba que apesar de estar olhando para uma câmera, eu sei que você está aí do outro lado. Mesma coisa no teatro. A plateia é super importante porque os atores estão ali contracenando para aquele público que está reagindo. E você percebeu que agora na pandemia existiam muitos elementos, muitas peças que foram feitas para a plataforma de streaming, para o YouTube, até para o Instagram também. Então são formas novas que vai perdurar há muito tempo para divulgar a peça, os espaços cênicos, mesmo que não seja a plateia ao vivo presencial. Então a gente também tem essa nova linguagem da plateia virtual. E o cenário? Então a gente vai começar agora a perceber quais são esses elementos técnicos do teatro. A gente viu personagem, a gente está vendo o público, mas que elementos são esses que compõem a cena? Então o cenário corresponde a esse conjunto de elementos que transformam o espaço onde vai acontecer a representação, por exemplo. Transformar o palco do teatro numa cozinha de uma casa, numa rua, numa igreja. Aqui, por exemplo, no nosso estúdio. Apesar de não ser teatro, mas nós temos uma TV, nós temos um telão, a gente tem alguns elementos que compõem o nosso cenário dentro do EducaPE. Então, o cenário é importante para que a gente se intere daquilo que está que está acontecendo naquela narrativa. E também existe um grupo de pessoas especializadas que estudam aquele elemento, que são os cenógrafos, a cenografia. Eles estudam em que período se passa aquela peça, quais são os ambientes que o dramaturgo quer destacar, para ver quais são os elementos que ele vai colocar ali. Se é madeira, se é isopor, se é tecido. Então o cenógrafo estuda todos esses elementos técnicos para compor um cenário. E na foto que a gente vê aí no slide é fantástica para mostrar esse exemplo de uma casa de espetáculo, de um teatro que foi transformado na parte interna de uma casa. Então o cenógrafo estuda todos esses elementos. O figurino, as roupas, né? Figurinos são as vestimentas utilizadas pelas personagens em determinadas cenas. Então, qual é o papel do figurinista? Que é o profissional que trabalha com esse figurino. Eles são especialistas em compor esse figurino de acordo com o que o dramaturgo pensou para a cena.
Então, voltando para aquele exemplo da gente escrever uma peça que se passa no século XIX. Então, o figurinista vai estudar como era a moda daquele período, como as mulheres se vestiam, como os homens se vestiam, como as crianças se vestiam. De acordo com os personagens que estão naquela peça, o figurinista vai estudar todos aqueles elementos, estudar as tramas, a narrativa. Eles precisam conhecer esses elementos da moda no tempo que a peça acontece, para que a peça se encaixe ali. Não pode, por exemplo, uma peça falar do século XVII e o figurino está em outro período, a não ser que esse seja o objetivo do diretor. Aí é um tema para uma próxima aula, tá? A iluminação. Ixi, professora, a iluminação é só ligar a luz. Não, Nanina, não é só ligar a luz. A iluminação dentro do teatro faz parte do cenário. É o que a gente chama de iluminação cênica. É um elemento essencial realizado pelos produtores, que são chamados iluminadores. Então, eles não só ligam a luz, eles decidem aonde vai a luz, que tipo de refletor ele precisa utilizar, qual é o efeito que ele quer dar com aquela iluminação. Até aqui no nosso estudo, eu estou sempre puxando o exemplo para o estudo para que vocês percebam que esses elementos do teatro a gente usa aqui também. Então, existem refletores que posicionam para me iluminar melhor, para iluminar melhor a TV que a gente está utilizando. E nessa imagem que vocês veem aí no slide, a gente consegue ver uma quantidade de refletores que estão realmente dando aquele efeito de luz e sombra. Então, a iluminação dentro do teatro não é só acender uma luz, é construir, fazer parte daquela narrativa. E a sonoplastia? É só o ator falar, dar o texto, falar, e ter uma música de entrada e saída de personagem? É também. Mas além da iluminação, as encenações teatrais elas envolvem a sonoplastia, ou seja, são o uso de sons, seja uma música, um ruído, uma porta que fecha, um celular que toca na cena. Esses elementos são feitos pela sonoplastia. O sonorizador é a pessoa responsável por essa sonoplastia cênica. Então, junto com o diretor, junto com a equipe, o grupo de teatro, ele vai estudando quais são os elementos que ele precisa pesquisar e em que momento da cena ele vai entrar. Então, também é importante para entender aquele contexto. E aí a gente vai, partindo da parte técnica, a gente vai ver agora um pouquinho do gênero dramático. Esse nome, drama, ele também surge do grego e significa ação. Drama não quer dizer que você vai morrer do coração, ó, meu Deus, vou morrer de chorar. Não, drama vem dessa palavra ação. Positiva ou negativa é uma ação, é você estar em movimento. E o texto dramático sugere isso. Lembra que eu falei no início da aula que o texto de teatro ele precisa ser feito, precisa ser realizado? Então, a estrutura dramática, ela apresenta alguns elementos que são básicos. Primeiro, a apresentação, que é onde faz a exposição, tanto dos personagens quanto da ação que vai ser desenvolvida. É ali onde você começa a pensar quem é quem dentro da história. Vamos pegar um exemplo o texto de William Shakespeare, Romeu e Julieta. Então, a apresentação é mostrar que existem Romeu e Julieta, que são de famílias opostas. Qual é o conflito de Romeu e Julieta? O momento em que surge essas peripécias da ação dramática. Então, voltando para o exemplo de Romeu e Julieta, o conflito é quando os dois se apaixonam. Primeiro, eles não sabem que são de famílias, né, que são inimigas. Depois, eles descobrem. E aí é que está o conflito, né, da cena. E o desenlace é o momento de conclusão, de encerramento daquela ação dramática. É quando o Romeu e Julieta, a Julieta toma o veneno e o Romeu acha que ela morreu, enfim. E aí acaba acontecendo o final que todo mundo já conhece da morte dos jovens amantes. Então, a estrutura dramática, essa é a estrutura da cena que a gente não vê na escrita do texto. O que a gente vê na escrita do texto é o que chama de estrutura externa. É quando o ator, por exemplo, pega um texto do diretor e ele vem dividido em atos, em cenas. O público não sabe direito do que está ali falando. Quem pega o texto assim é o ator. Então, ele primeiro corresponde à mudança dos cenários necessários para a apresentação. Então, esse texto dividido em atos, em cenas, mostra para o ator, por exemplo, que ele vai precisar trocar de roupa em determinado momento, que vai trocar de cenário. Então, é o texto que vai mostrando e costurando todos os elementos do cenário. Tá? E esse gênero dramático, ele surgiu lá na Grécia Antiga. E a gente também vai ter um tema de aula falando sobre a origem do teatro. E os três principais autores desse trecho dramático lá na Grécia Antiga, Sófocles, Eurípides e Ésquilo. Tá? São esses três nomes do gênero dramático. E a encenação do gênero dramático tinha como objetivo despertar emoção na plateia, um fenômeno chamado catarse. É quando você senta,
assiste a um espetáculo, se identifica a tal ponto e sai inebriado com aquilo que você viu. Então esse era o objetivo do gênero dramático. E quais são as características dessa dramaturgia clássica que foi herdada lá dos gregos? Primeiro é que o homem, primeira característica, o homem ele é um joguete do destino. Então o homem não tem opção. Se o destino dele é, sei lá, morrer num rio gelado, então por mais que ele lute contra, o destino dele vai ser esse. Então o destino é uma força superior que age impiedosamente sobre aquele protagonista. Lembra quem é o protagonista? O personagem principal, lembrou? No início da aula. Então, a dramaturgia clássica divide-se em prólogo, 3 atos e epílogo. Prólogo é aquela parte inicial onde se conta a narrativa, os 3 atos é geralmente lá o ápice da questão, e o epílogo é o finalzinho, é quando se desfecha a cena. E tem poucos personagens. Essas personagens são nobres de sentimento ou de condição social. A ação dispõe sempre de uma gradação crescente, ou seja, vai sempre do máximo até chegar ao ápice final, que é o clímax, que é quando o protagonista morre ou quando realmente acontece o desfecho do destino. Lembra que ele não pode fugir do destino? Então, é o clímax. Contém sempre vários elementos essenciais, que é o desafio, o sofrimento, o combate, o destino, a peripécia, e existia um coro que tinha a função de comentar ou anunciar o desenrolar dos acontecimentos. Ele comentava, o coro comentava aquilo que o personagem principal fazia, realizava, e também anunciava o que poderia vir mais na frente. Então a tragédia clássica obedece a 3 unidades que são imutáveis. A primeira unidade de espaço é que não há em geral mudança de cenário e os acontecimentos passam-se no mesmo lugar. Isso lá na tragédia clássica, tá? A unidade de tempo. Todos os acontecimentos têm que se desenrolar no espaço de 24 horas, mostrando que a ação do destino é aquela imperativa, é fulminante, é papum, então tem que ser em 24 horas. E a unidade de ação é que a tragédia antiga exige que o espectador se centre apenas no problema central, sem desvio para ações secundárias. Então essa unidade de ação nunca pede um desvio para essas ações secundárias, é sempre o foco na ação principal. E a linguagem que é usada na tragédia é o verso. Mas vamos puxar para a dramaturgia contemporânea, vamos trazer mais para cá. Então, no início do século XX, passaram a surgir muitos movimentos de ruptura contra esse período clássico e contra o naturalismo cênico. E aí a gente destaca o expressionismo alemão, o teatro épico, o teatro da crueldade e o teatro do absurdo, que a gente vai ver alguns desses. No final do século XIX, existia o que a gente chama de melodrama burguês, que privilegiava o cotidiano social e personagens comuns, rompendo com o idealismo romântico e fazendo surgir uma classe chamada realismo. Então a gente está falando de um artista chamado Anton Chekhov, que foi um dos grandes representantes desse movimento realista. E nesse mesmo período surge um outro elemento super essencial, que é o naturalismo realista. O russo Konstantin Stanislavski, é um nomezinho complicado, Konstantin Stanislavski, ele é o maior representante do naturalismo, ele chegando a criar um método específico de encenação e de interpretação. Ele pensa um método para que os atores consigam chegar a esse naturalismo que ele tanto acha que é a forma ideal de se representar o teatro. Então a ideia central dessa estética naturalista seria a identificação de cada pessoa na plateia com o personagem, de forma que aquela atmosfera da cena lhe causa uma sensação de segunda realidade. É como se você estivesse lá sentado na cadeira e se debruçasse com aquele personagem, se identificasse a tal ponto que se esquecia um pouco da sua vida e entrava ali naquela ilusão que o teatro naturalista pedia. E aí na Alemanha, em 1910, por volta de 1910, surge um movimento que está querendo ir lá contra o naturalismo, que é chamado expressionismo. Então, a dramaturgia expressionista, ela inovou radicalmente no cenário. Ele apresentou uma leitura não realista. Por exemplo, se tem uma fachada de um prédio ou de algumas casas, se é numa estética naturalista, as casinhas são bem próximas do real. Na estética expressionista, não. Eles querem exatamente que não fique tão próximo do real assim. Então, pretendia chamar a atenção do público para a arte em si mesma e não para a imitação da vida. E aí tem 2 nomes que foram pioneiros nesse expressionismo dentro do teatro, George Case e Ernest Toller, que são 2 nomes que trazem para a gente o principal do expressionismo no teatro.
mostrando o homem em luta contra essa mecanização desumanizadora da sociedade industrial. E aí, com a preocupação da ascensão do nazismo, surgiu um teatro épico, que era o teatro que tinha uma estética de luta política. Tem dois nomes super importantes dentro desse teatro épico, que é Erwin Piscator e Bertolt Brecht. Inclusive, Brecht, ele propunha um teatro politizado, cujo objetivo era modificar a sociedade. A sua pretensão não era hipnotizar o espectador, não era fazer com que o espectador achasse que estava dentro de uma segunda realidade. Não, o Brecht queria dizer que, ok, você está sentado numa cadeira, você está vendo o teatro é lá, sua vida é cá. Então ele quer a mudança da vida das pessoas, a mudança social. E Antoine Artaud, que traz o teatro da crueldade, que crueldade não é cruel de matar ninguém, não é isso, mas a crueldade no sentido do mais orgânico possível dentro da essência do teatro, sem regras do teatro naturalista, sem a perspectiva do teatro politizado. Então, Artaud, ele queria o teatro mais próximo da essência da interpretação, da essência da personalidade. Então, segundo Artaud, o teatro deveria ser para o público uma estética de mágica e de energia, extrapolando os espaços teatrais convencionais. Ele podia ser representado nas ruas, nas fábricas, no comércio. Ele acreditava dessa forma que o público se confrontaria com sua própria subjetividade, com seu sentimento, num processo doloroso. Daí o nome de Teatro da Crueldade. Era como se o público estivesse diante de um espelho, se vendo, né, com todos os seus defeitos e com todas as suas facetas, tirando a arte teatral do espaço teatro, colocando no espaço público e defrontando com a realidade que é cruel, que é dura, que existe. Então, o Artaud, quando ele fala do teatro da crueldade, ele fala exatamente por aí, nesse sentido de organicidade, de trazer o teatro mais próximo da vida real e cruel da humanidade. Então, esse a gente fez um apanhado bem geral aí do que é o teatro. Quero mandar um abraço super apertado para os meus alunos da Arem Beberibe. Um beijo para vocês que fizeram o terceiro ano. Terceiro ano fizeram o Enem agora há pouco, tá? Muito obrigada pela participação nessa aula. Eu espero vocês na próxima sexta-feira com mais tema de teatro, tá? A gente vai falar mais ainda sobre teatro, tá bom? Um cheiro para vocês e até sexta-feira.